Shalom, shalom! Bem-vindos ao nosso canal, ao Sharei Torá. E hoje estamos começando mais um Shiur Torá, mais uma aula de Torá. E Bezrat Hashem, vamos poder entrar um pouco mais a fundo em alguns mistérios, alguns temas assim que irão nos ensinar coisas profundas e que certamente nos abençoarão muito com a ajuda de Hashem. Hoje eu gostaria de entrar, hoje vamos entrar um pouco mais em um lado mais místico da Torá, um lado mais oculto, através do Zohar. E nós vamos lá em um versículo que se encontra na Parashat Bereshit, no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, e lá está escrito o seguinte: Vekar Adonai Elokim et Adam vineru begam Eden leavda u leshamcha. E tomou Adonai Elokim a Adam e o colocou no jardim do Éden, nas traduções em português, para trabalhá-lo e para cuidá-lo. Ok. Então, Hashem, uma história que todo mundo sabe, Hashem pegou Adão, colocou lá no Éden e falou: trabalha e cuida aí. Ok. Vamos entender uma coisa. Entrar um pouco aqui, um conceito um pouco mais complicado, e eu vou tentar, com a ajuda de Hashem, trazê-lo de forma um pouco mais simples. Existem 4 mundos, 4 níveis, ok? Vou trazer de uma forma bem simples. O Asiá, que é o mundo terreno onde nós estamos. O Yetzirah, que é o mundo dos astros, das estrelas. Acima tem o mundo chamado Briá, que é o mundo onde estão os anjos. E acima deles, o mundo Atzilut, que é o mundo da emanação. Tudo que acontece nos 3 mundos abaixo são criados, entre aspas, neste mundo da emanação, no mais alto, e ele se reproduz nos mundos de baixo, ok? E acima de tudo está Hashem, pelo Hashem. Então, tudo que acontece neste mundo é um reflexo, um espelhamento daquilo que é emanado do mundo mais elevado, do mundo de Atzilut, do mundo mais próximo de Hashem. Então, por exemplo, essa caneca, ela é um espelhamento de algo que proveio do mundo de Atzilut. Lá existiu, saiu esse conceito dessa caneca de lá, e ela se espelhou nesta realidade, no mundo de Asiá, no mundo mais baixo, e ela se tornou concreta. E cá temos a nossa caneca. Então, tudo de material, de vida, de relatividade, de conceitos, de pensamentos, tudo que existe nessa terra é um espelhamento do espiritual. E tudo foi criado por Hashem. Amém? Isso é um conceito que a gente tem que ter em mente, que mais para frente, em algumas outras aulas, vamos trabalhar mais. Eu quero trazer isso de forma mais simples, tá? E, ok. Então, tudo nessa vida é apenas um reflexo do que existe no mundo espiritual. Mas ensina nossos sábios que nessa realidade teve uma coisa que não foi reflexo, que foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ele foi conceitualizado em Atzilut, ok? E ele não foi espelhado nessa terra. Ele foi transportado para essa terra. Ele não teve um espelhamento. Ele veio em sua forma mais pura, mais original, sem passar pelos outros mundos. Ele foi concretizado nessa realidade, exatamente na forma como ele foi criado. Ok? A Torá, ou a Bíblia, começa da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Então, Bereshit, no início, no princípio, não foi o princípio.
Mas foi apenas um princípio, e dentre alguns outros. Por quê? Porque antes da criação de todas as coisas que a Torá nos relata, Hashem criou 7 coisas. São elas: o trono sagrado, a Teshuvah, que é o arrependimento, o Gehinom, que é o inferno, o templo, o nome de Mashiach, a Torá e o Gan Eden. Então, esse Gan Eden, que se materializou nessa realidade, ele já existia muito antes da criação. Ok? Então, quando Hashem criou todas as coisas, criou a terra, os 6 dias criacionais, tudo, ele pegou o Gan Eden, que ele já havia criado, e ele colocou nessa terra. E ele pegou mais uma outra coisa e colocou nessa terra, que foi a Torá. Ok? E depois que ele instituiu isso, ele foi até Adão e pegou Adão e falou: olha, Adão, é o seguinte, você vai lá para o Éden, porque eu preciso que você trabalhe e cuide do Éden. Ok, Adão foi lá e começou a trabalhar e a cuidar do Éden. Isso é o que nós entendemos pelas traduções. Porém, isso aqui gera uma dúvida muito grande. Éden, o Gan Eden, o Jardim do Éden, ele foi uma manifestação dos céus mais altos de Hashem, do lugar mais perfeito. E ele foi manifestado nessa terra sem alteração nenhuma. Então eu pergunto, como é que um lugar perfeito tem que ser trabalhado pelo homem? Ora, se ele não é perfeito, um lugar perfeito não precisa ser trabalhado. E um lugar que Hashem trouxe, um lugar tão especial para Hashem, certamente o próprio Hashem cuidaria. Por que ele mandaria um homem cuidar do lugar? O que um lugar perfeito como o Gan Eden tem para se trabalhar? Ou tem para se cuidar? Nada. É um lugar perfeito. Não faz sentido o homem ter que, um ser humano ter que trabalhar e cuidar de um lugar perfeito. A segunda coisa interessante é depois que Adão peca, Hashem o amaldiçoa com o trabalho. Ou seja, quando ele foi levado ao Éden, ele não tinha pecado. E não tinha essa maldição imposta sobre o ser humano do trabalho. Então, não deixa de fazer um duplo sentido aqui. Primeiro, porque um lugar perfeito não precisa de trabalho. Segundo, não tinha sido imposta a maldição do trabalho ainda. Adão, naquela época, não sabia o que era trabalho. Não era parte do entendimento de realidade dele. E isso deixa o versículo muito estranho. Muito estranho. Então, o que está acontecendo? A primeira coisa que devemos tomar cuidado é com os termos que a Torá usa. A Torá fala que Hashem pegou Adão e colocou no jardim do Éden para trabalhar e cuidar. Trabalhar em hebraico é la'avod e cuidar em hebraico é lishmor. Ok? Então Adão devia ter sido colocado lá, la'avod, para trabalhar, lishmor, para cuidar. Mas não é isso que está escrito. Está escrito le'avodá e leshamcha. Le'avodá, do mesmo shoresh, da mesma raiz do verbo la'avod. Então faz sentido com o trabalho, só que um é la'avod, o outro é le'avodá. E também para leshamcha. Leshamcha, também do mesmo shoresh do verbo lishmor, que é cuidar. Mas não é cuidar. E o que seria le'avodá e leshamcha que Hashem ordena para que Adão faça lá dentro? Já que trabalhar e cuidar certamente não é. E sobre isso, o Zohar faz um comentário. O Zohar traz um ensino, mais especificamente, na Parashat Bereshit, na página 27a, ele fala o seguinte: le'avodá não aponta ao trabalho, a la'avod, mas é um termo que se refere aos mandamentos positivos da Torá. Assim como leshamcha
não aponta ao lishmor, ao cuidar, pois é um termo que se refere aos mandamentos negativos, os mandamentos negativos da Torá. Olha só, agora mudou completamente o conceito, mudou completamente o entendimento do que está acontecendo. Os mandamentos positivos são aqueles que a Torá ordena que digamos sim, como por exemplo, os Hagim, as festas, observar o Shabat, Amar Hashem, Temar Hashem, e os mandamentos negativos é aquele que devemos falar não à idolatria, não a Avodah Zarah, não a comida não kasher, e por aí vai. Então, o que o Zohar explica é que Hashem levou Adão para dentro do jardim do Éden para que ele observasse os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Ou seja, Adão foi levado para o Éden não para trabalhar, não para cuidar, simplesmente para observar a Torá. Olha que fantástico. Olha só como já mudou completamente o entendimento que nos é normalmente passado. Hashem determinou que Adão fosse para lá simplesmente para viver Torá. Para viver Torá. Não era para ficar cortando grama, para ficar tirando fruta podre que caía da árvore. Não. Fica aí e viva a minha Torá. Era o que Hashem ordenou a Adão dentro do Éden. Ou seja, Adão, enquanto estava dentro do Éden, vivendo a Torá, ele estava emulando um mundo mais alto, o grau espiritual mais alto, dentro dessa realidade, que é um mundo mais baixo, mais impuro, mais longe de Hashem. Ele foi capaz de emular, de trazer a realidade mais próxima do santo para dentro dessa nossa realidade. Olha que profundo. Muitas pessoas pensam, puxa, como Hashem se distanciou, como Deus falava antes, aparecia e agora não aparece mais, como ele foi se afastando da humanidade. Ele não foi se afastando da humanidade. Foi a humanidade que começou a deixar de emular o mundo espiritual mais próximo a ele. Quando nós entendermos o que está acontecendo e começarmos a emular esse mundo, Hashem com certeza vai começar a se tornar presente, como foi na vida de muitos homens no Tanakh. Ok? Então, o que mais a gente precisa entender? Então ele foi mandado para lá. Aí você pode falar para mim, mas peraí, a Torá não foi dada no Monte Sinai? Como então que Adão lá no Gan Eden, ele poderia seguir, observar a Torá? Não faz sentido. Não. Faz total sentido. A Torá só foi dada ao homem, escrita, pela incompetência do homem. Se o homem fosse mais competente em servir a Hashem, buscar a sabedoria divina, buscar os mandamentos e ser menos egoísta, a Torá nunca precisaria ter sido dada como um livro. Por quê? Porque a Torá, ela é um conceito, ela é um estilo de vida, ela é um manual de como o mundo funciona e de como o mundo espiritual funciona e de como o homem deve se portar dentro dessa realidade e dentro da realidade espiritual. Ele é um conceito de realidade. Ele não é simplesmente um livro que você abre e vê um monte de história. Esse conceito, esses mistérios, eles estão disfarçados com uma roupagem de história. É que nem a água que está dentro dessa caneca. Você não vê a água, porque ela está usando a roupagem da caneca. A mesma coisa com a Torá. Se você não entende, se você não é capaz de despir a Torá e enxergá-la além de simples histórias de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moshe, você nunca vai entender o conceito Torá. Você nunca vai entender os mistérios Torá. Nunca vai entender como se relacionar com este mundo, com o mundo espiritual. Jamais. E isso automaticamente leva o homem a negar a Torá. E Rashi ensina
Quem nega a Torá automaticamente admite a idolatria. Ou seja, não tem Torá, idólatra. Não entende a Torá? Infelizmente, acaba entrando em idolatria. Por isso que é necessário sempre buscarmos Torá. E Torá, por ser um conceito, já existia no mundo. Nossos sábios ensinam que antes de criar o mundo, Hashem criou a Torá, assim como um bom engenheiro cria uma planta antes de começar a sua obra. O engenheiro planeja um prédio, ele vai desenhar uma planta. Ele olha a planta, constrói o prédio. Hashem fez a mesma coisa. Ele escreveu sua Torá em fogo preto sobre fogo branco e ele olhou para a Torá como uma planta de todo o universo que ele criou. Tudo que se comporta de forma animal ou a natureza ou instintiva, na verdade, esse instinto, essa natureza, esse comportamento são a criação de Hashem seguindo a sua Torá. Quando o cachorro corre atrás do gato, o gato atrás do rato, ou seja o que for, são os animais cumprindo a Torá de Hashem. A Torá que foi dada para os animais. Por que nós não somos assim? Então devemos entender que esse conceito já existia. E aonde que está escrito que no Éden, no Gan Éden, estava a Torá? Fora tudo já explicado, vamos ver na Torá se está escrito de verdade. E está escrito assim, Bereshit 2:11. O nome do primeiro, está falando aqui dos rios que estavam no Gan Éden. O nome do primeiro é Pishon, aquele que contorna toda a terra de Havilá. Aí está escrito assim, Asher Sham Hazarav, aonde estava o Zarav, aonde estava o ouro. Ok? Tinha ouro, mas o que seria esse ouro, esse Zarav, que estava nesse rio Pishon, perto da terra de Havilá? O Salmo fala, Salmo 19, Terrilim, Sefer Terrilim, 19, 8 a 11, fala o seguinte: a lei de Hashem é perfeita, a Torá de Hashem é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho de Hashem é fiel, e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos. Está falando da Torá. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente. Os juízos de Hashem são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis que o ouro. Sobre isso, Rabbeinu Bachya comenta: o ouro aqui representa as palavras ocultas de Torá. Ou seja, esse ouro que existia no Pishon, na terra de Havilá, em Bereshit 2:11, não era a Torá que nós temos hoje, mas era o conhecimento dos mistérios da Torá, ou seja, era a Torá sem vestimenta. Era o ensino mais profundo, a compreensão mais interna da Torá estava dentro do jardim do Éden. O que está falando? Quando Adão entrou no Éden, ele recebeu todo o conhecimento dessa terra, do mundo de cima dos astros, sobre como que funciona destino, sorte. Ele recebeu todo esse conhecimento. Ele recebeu todo o conhecimento do mundo de Briá, onde estão os anjos. Ele aprendeu quem são os anjos, como funciona, como eles operam. E ele aprendeu tudo sobre o mundo de Atzilut, que é o mundo da emanação, o mundo de onde vêm todas as coisas. Ele entendeu todo o funcionamento de toda a criação de Hashem. Isso é entender Torá. E foi isso que Hashem falou para ele: você entra aí, você vai estudar tudo o que eu fiz e você vai viver o que eu fiz. Você vai viver tudo aquilo que eu criei, da forma como eu criei, da forma que eu quis. Olha só que profundo isso, olha só que coisa, como não é brincadeira. O que acontece? Adão peca e é colocado para fora do Gan Eden. Não devemos entender esse pecado de Adão como uma coisa acidental, tá? Ele era planejado. Hashem queria que ele fosse
tirado dali para que o homem pudesse trabalhar junto a Hashem, para que a gente pudesse voltar para o Gan Eden. Mas isso é uma outra aula. O Gan Eden, segundo nossos sábios, é um dos termos do Olam Rabá, do mundo vindouro, da era de Mashiach, da ressurreição dos mortos, da vida eterna. São todos os mesmos termos, que significa que na era de Mashiach, na época da construção do terceiro templo, os corpos serão restaurados, os mortos ressuscitarão e a ordem se tornará perfeita e a vida eterna sobre o mando de Mashiach. E nisso, através de Mashiach, essa Torá que estava no Gan Eden, ou seja, a Torá sem vestimentas, o entendimento perfeito da Torá, nos será revelado por Mashiach. É ele que vai ensinar a Torá para nós. Toda a vestimenta de Torá, hoje a gente consegue olhar um pedacinho, assim, tirar um pouquinho da vestimenta e olhar com um cantinho do olho. Mas quando vier Hashem, ele tira toda a vestimenta de Torá. E nós entenderemos o profundo. A Torá que estava aqui no rio Pishon, que Adão teve acesso. E isso, para que o homem tenha acesso a isso, ele tem que entrar no Gan Eden. Assim como Adão primeiro teve que entrar no Gan Eden, antes de ter contato nessa Torá. Ou seja, o que isso está dizendo? Que para ter contato da Torá de Mashiach, precisamos entrar na era de Mashiach. Ou seja, para que nós tenhamos a vida eterna, precisamos entrar no Gan Eden. Olha lá, isso aqui é profundo. E como entramos no Gan Eden? Como entramos no Gan Eden? Quando formos capazes de emular o Gan Eden aqui fora. Assim como Adão emulava o mundo de Atzilut, um mundo mais alto no Gan Eden, nós devemos emular o Gan Eden aqui fora. E como se emula o Gan Eden? Le'avodah e le'shimcha. Trabalhando e guardando, observando os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Ou seja, Torá. Simples. Simples. Quando Hashem fala, quando está escrito na Torá que Hashem pegou Adão e colocou no Jardim do Éden para cuidar e para trabalhar e cuidar, é uma vestimenta para um recado que Hashem está te falando. Hashem está falando assim, e pegou o Bruno e colocou na vida eterna porque ele observou os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Simples assim. Em um versículo, a Torá deu a simples fórmula de como devemos termos mérito para a vida eterna. Baruch Hashem é uma coisa linda e fantástica os ensinos de Torá. E eu espero que isso profundamente entre no coração de vocês, que vocês entendam a importância de todos os estudos que estamos tendo aqui. E vamos continuar esse trabalho, vamos continuar ensinando Torá. Se vocês têm gostado, dá um joinha, se inscreve no canal, assina o sininho, ativa o sininho embaixo. E Bezrat Hashem, vamos caminhando junto. Amém e amém.